boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse momento especial em nossas vidas, momento aí de elevação, onde buscamos algo espiritual em nossas vidas, que possamos fazer esse acesso a essas vibrações elevadas, buscando em Jesus, nosso Mestre, a inspiração para o trabalho que se inicia. Bom, as reflexões da noite, elas foram baseadas aí no livro Vinha de Luz, do Chico Emmanuel, capítulo 124, intitulado O Som, e daí o título para essa apresentação é Na Subida Espiritual, onde a gente vai estar comentando aí sobre essa ascensão do espírito, o que seria isso, o que seria necessário, quais são as ferramentas que eu tenho disponíveis, o que eu preciso fazer com essas ferramentas para estar buscando essa elevação. Mas, inicialmente, antes da gente estar vendo o texto que nos foi proposto aí, do Vinha de Luz, gostaria de estar comentando uma pergunta do Livro dos Espíritos, que está lá no subtítulo, Progressão dos Espíritos. Então, são várias perguntas aí que o Allan Kardec ele faz aos espíritos relacionada a essa ascensão do espírito, essa progressão, e ele vem fazendo ali perguntas em sequência relacionadas a esse tema. Na pergunta 115, ele pergunta assim: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Bom, os espíritos respondem a Kardec: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então, o primeiro ponto interessante, ele criou todos da mesma forma, simples e ignorantes. Ignorantes no sentido como ele bem coloca, sem saber, não nessa ignorância aí que a gente tem acostumado aí no nosso dia a dia, uma ignorância meio pejorativa, Aqui uma ignorância do não conhecimento, realmente, onde o evolutiva ela se faz sem conhecimento algum, e ao longo do tempo esse conhecimento vai sendo adquirido. E os espíritos continuam, a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. É muito interessante essa resposta, Então, ele deu a cada um de nós uma missão, e essa missão ela tem um porquê, esse porquê para esclarecer cada um, para que a gente chegue progressivamente, ou seja, de forma contínua à perfeição. Sendo essa perfeição uma perfeição relativa, que a gente sempre comenta, pois a perfeição absoluta é somente Deus. E daí, pelo conhecimento da verdade, é muito interessante isso. Porque somente através do conhecimento da verdade é que a gente vai conseguir tá evoluindo, tá avançando nessa jornada. Então, essa é uma busca nossa, o conhecimento da verdade. E daí, quanto maior o nosso conhecimento acerca das coisas que nos cercam, a gente tem mais condições de estar verificando aquilo que é verdade ou não. Sempre aqui tratando de coisas espirituais, Então, aquilo que é verdade é o que eu devo buscar, e aquilo que não é, eu não preciso estar ali buscando com afinco essa situação. Então, eu preciso focar naquilo que é verdade, tá? Então, para que a gente possa se aproximar dele, se aproximar de Deus. Olha que interessante. Então, aqui ele já dá uma destinação. Então, ele fala de um início, ele fala de um fim, e ele fala desse meio termo dessa jornada, Então, é muito esclarecedor isso, e muito consolador também,
A gente ter essas noções, né, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Então, os espíritos vêm, né, de forma bem clara, tá trazendo isso para a gente, né, através aí da obra de Allan Kardec. Né? Aí ele continua, os espíritos continuam, né? Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então é uma busca nossa, né? Essa felicidade eterna, essa felicidade verdadeira. Né? É isso que todo espírito almeja, né? Ser feliz. Então, ele já dá, né, os espíritos já colocam isso aqui para a gente de uma forma bem clara. E eles continuam, né? Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Então, assim, o que a gente tem, né, de provas em nossas vidas, de situações que vivenciamos e que precisamos vivenciar, é para que possamos aprender. Né? E a partir desse aprendizado, né, o espírito ele consegue tá avançando, né? Ele consegue estar evoluindo. O que ele coloca aqui é que muitas das vezes a gente não aceita essas provas, né? A gente meio que, né, questiona por que isso está acontecendo comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Né? Então ele coloca, né? Quem aceita essas provas, né, chega mais depressa à meta, né, que isso foi assinado. Então é como na escola nossa mesmo, né? É uma boa analogia. Então se eu estou ali na escola e eu estou, né, aceitando aquilo que o professor está me passando, sem ficar, né, muito, né, preocupado se aquilo é muito difícil, se aquilo é muito complicado, mas se eu tiver um pensamento, né, positivo, pensando da seguinte forma: isso aqui é importante para mim, essa matéria é importante para, né, o meu crescimento aqui como estudante. E daí eu consigo, né, passar pela matéria, pela disciplina de uma forma mais tranquila. É assim na vida, né? Então, na verdade, a gente que torna esse caminhar um pouco mais complicado, um pouco mais difícil pela não aceitação. Uma vez que a gente aceita, a gente tem a parcela, né, de ajuda também que a gente acaba recebendo. Né? Então, a nossa boa vontade, ela vem, né, trazer esses bons espíritos também para perto de nós, né, para que possamos avançar. Né? Às vezes é uma prova muito difícil, muito complicada realmente, mas é necessário da nossa parte essa boa vontade. E eles finalizam a resposta, né? Outros só suportam murmurando, né? E pela falta em que desse modo incorrem, né, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Né? É o que a gente tem feito assim, né, ao longo do tempo. Né? A gente fica, né, passando por essas provas, murmurando, reclamando, e ele coloca, né, que desse modo a gente se afasta da divindade, né? Por não aceitar que aquilo é uma oferta que Deus nos faz, né? Para que a gente possa estar evoluindo, para que a gente possa estar aprendendo, né? Ninguém consegue chegar a uma graduação, né? Fazendo essa analogia com a escola, uma pós-graduação, sem passar pelas séries iniciais, né? Sem passar pelo ensino fundamental, pelo ensino médio. Né? Então a gente precisa, né, estar avançando de forma, né, progressiva, como ele coloca para a gente. Então, é necessário, né, que vencer cada dificuldade de cada etapa. Né? E daí a gente, né, tem esse processo aí de evolução acontecendo. Né? Então, aqui só para a gente estar introduzindo isso, porque no texto do Emmanuel ele vai fazer um pouco de referência a essa questão da nossa evolução, da nossa caminhada, né, da nossa jornada. Então eu quis trazer essa parte introdutória aí, baseada no Livro dos Espíritos. Então, no texto, né, do Emmanuel, intitulado O Som, como eu comentei, ele vai pegar o versículo 14, desculpa, é o versículo 8 do capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. Então, Coríntios, né, 14:8, em que Paulo ele vai falar assim, né, porque se a trombeta, né, der sonido incerto,
né, quem se preparará para a batalha? Né? Então ele faz aqui uma analogia a um evento, né, aquele evento, né, do pessoal, né, tocar a trombeta, né, reunindo a tropa ali para a batalha. Então se essa trombeta ela faz um som incerto, né, como é que o pessoal lá vai entender o que precisa ser feito? Né? Então ele está usando uma analogia, né, para a gente poder tá entendendo aí a mensagem que ele quer passar. Essa, esse capítulo 14, né, da primeira carta aos Coríntios é muito interessante, né, porque ele vem falando bastante disso, dessa questão da gente, né, se afinar ao som, né, da gente buscar esse som, né, que é a verdade, porque ele comenta assim, Paulo comenta de uma forma bastante interessante, né, que tem muito ruído, né, tem muita coisa acontecendo, e daí a gente precisa tá atento, né, a esse som, né, que a gente precisa estar buscando, né, e não qualquer som, qualquer barulho, qualquer ruído que tiver. Né. Bom, ele começa o texto falando assim, né, ninguém julgue sejam necessários grandes cataclismos para que se efetue a modificação, né, de planos da criatura. O homem pode mudar-se de esfera sem alarido cósmico, e as zonas superiores e inferiores representam graus de vida na escala do infinito. Então, por isso que eu quis, né, trazer aquela introdução referente ao Livro dos Espíritos, porque ele vai comentar um pouco disso, né, ele está falando dessa jornada, né, ele está falando aqui dessas etapas, né, que a gente precisa estar vivenciando. Então ele começa, né, ninguém julga que sejam necessários grandes cataclismos, né, não precisa acontecer grande coisa, né, grandes cataclismos, grandes transformações, né, para que essa modificação ela ocorra, né, nos nossos planos, né, nos planos da criatura, como ele coloca. Né? Então a gente precisa estar, né, buscando essa, essa elevação, né, esse caminhar ali contínuo, né, a todo momento. Então, de vez em quando vem mesmo, né, um cataclismo, vem uma situação muito complicada, e daí você sente aquilo, né, mas isso não precisa estar acontecendo sempre, né, para que a gente avance. A gente precisa, né, buscar isso ao tempo todo. Né? Então, é uma referência interessante, né, que o Emmanuel faz aqui, né, referente ao versículo de Paulo. Né? Então, ele coloca, né, o homem pode mudar-se de esferas, né, sem alarido cósmico. Então, assim, eu posso, né, mudar, né, para uma esfera mais superior, né, eu posso buscar essa ascensão sem, né, esse alarido cósmico, sem esses grandes cataclismos. Né? E essas zonas, né, superiores e inferiores representam os graus da vida, né, na escala do infinito. Então, é uma escala infinita que a gente está. Né? Então, esses graus, né, como a gente colocou, né, ele faz parte da jornada. Né? Então, a gente, o nosso propósito é estar avançando. Né? Eu acho que é essa a ideia, né? Essa ascensão que a gente tem que estar buscando sempre. Ele coloca, né? A elevação e queda, né, diante da própria consciência constitui um impulso para cima ou para baixo, no campo ilimitado de manifestações do espírito imperecível. Né? Então, essa elevação e essa queda, né, ela acontece diante da nossa própria consciência. Né? Então, eu não terei ninguém me julgando, né, depois, né, sobre aquilo que eu fiz. Né? Quem é meu próprio juiz serei eu mesmo. Né? Minha consciência ela vai estar, né, verificando aquilo que eu fiz, né, e fazendo esse julgamento. Né? Não vai ter ninguém me julgando, nem Deus, nem Jesus. Né? Eles fazem esse julgamento. O que acontece é que a nossa própria consciência ela vai estar fazendo essa aferição, né, digamos assim, né, de tudo aquilo que eu realizei. Né? Então, e ele coloca, né, nesse campo ilimitado de manifestações, né, do espírito imperecível. Não existe um campo ilimitado aí que a gente trabalha, que a gente atua, e daí a necessidade da gente estar buscando aquilo que é verdade, como eu comentei lá no início. Estar sempre, né, buscando o conhecimento, para que eu melhore as minhas escolhas. Né? Então, quanto mais eu conheço, né, quanto mais eu vivencio, quanto mais eu aprendo, né, eu escolho melhor. Né? E esse é o objetivo do aprendizado. Né? Então, vai chegar um momento que essas escolhas serão assim mais fáceis, né?
penso numa criança, né? Às vezes, tanto que é difícil ela estar escolhendo alguma coisa. E a gente, como adulto, a gente já passou por aquela situação, já sabe como é que é. E se ela acontece novamente, né, você já sabe o caminho que você tem que seguir. Então, para o espírito é a mesma coisa, né? Por isso que é necessário estar vivenciando as provas, né? Estar passando pela experiência para que o aprendizado ele ocorra, né, realmente, né? E ele continua, né? Toda modificação para melhor reclama luta, né? Tanto quanto qualquer ascensão exige esforço, né? Então ele fala disso, tem que ter luta, né? Tem que ter dedicação, tem que ter vontade, né? Ele coloca, né? Qualquer ascensão exige esforço, né? Então pensa no alpinista, né? Ele não vai subir a montanha de uma forma tranquila, ele vai ter muito trabalho para estar fazendo aquilo, né? A gente né, em Lavras, né, cheio de morro, né? Quando a gente pega um morrão aí a pé, mesma coisa, né? Para você subir o morro ali, você tem que, né, ter bastante esforço. É a mesma situação, né? Uma analogia bem interessante para a gente. Tem que ter luta, tem que ter esforço, né? Não tem outro caminho. Não tem vida fácil para quem busca a elevação, né? Essa ascensão. E ele continua, né? É imprescindível a preparação de cada um para a subida espiritual. Então é necessário preparação. Então é aquilo que a gente estava comentando, né? A preparação ela vem, né, da vivência, do conhecimento, do aprendizado, né? E aí eu vou me preparando para aquela jornada, para aquela ascensão. Mesma analogia com um alpinista, né? Então, imagina um alpinista subir o Everest lá, por exemplo, sem se preparar fisicamente para isso, né? Sem se preparar psicologicamente para isso, sem ter a preparação material, né, com relação à comida que ele vai consumir, a água que ele vai beber. Então ele precisa se preparar para aquilo. E assim é o espírito também. A gente precisa estudar, a gente precisa buscar o conhecimento, a gente precisa aplicar o conhecimento. E nisso eu vou me preparando, né, para esses processos mais avançados, né? E Emmanuel continua: é natural, portanto, que os vanguardeiros sejam porta-vozes a todos aqueles que acompanham o trabalho de melhoria, aglomerados em multidão. Então aqui ele chama a atenção para um detalhe, né? Ele vem falando de uma forma mais abrangente, mas aqui ele fecha um pouco e ele chama a atenção para um detalhe. Então ele fala que esses vanguardeiros, né, esses novos porta-vozes aí do Evangelho, eles precisam, né, estar mostrando, né, para essa multidão, esses aglomerados aí, né, aquilo que eles vêm aprendendo, né? Então a gente vive, né, em sociedade, então isso se faz necessário, né? Então, para quem já tem condição de estar falando, de estar principalmente exemplificando, né, a gente precisa pensar muito nisso, né, que eu ser um porta-voz, por exemplo, não é só falando, né, eu preciso estar exemplificando isso também, né, porque o exemplo ele, ele é muito visível, né? Então, você exemplificar uma situação muito difícil é muito diferente do que você só falar, né? Igual um ditado, né? Falar é fácil, né? Então a gente, né, tem essas etapas, né? Claro que no primeiro momento, a partir do conhecimento que você fala, você ensina, né, se aquele for o seu propósito, mas depois, assim, é extremamente necessário que a gente esteja vivenciando o ensinamento e exemplificando. Esse seria o principal. E o Emmanuel continua, né? Eis que, eis porque, melhor dizendo, personificando, né, no discípulo do Evangelho, a trombeta viva do Cristo, dele devemos esperar avisos mais seguros, né? Então, assim, esse discípulo, né, personificando, né, o Evangelho, né, como sendo essa trombeta viva do Cristo, né, a gente espera, né, avisos mais seguros, né? Então, assim, eu sei que som é aquele que a trombeta está tocando, né? Então, é muito interessante essa relação aqui que o Emmanuel faz, né, com o som, né? Então,
aquele discípulo do Evangelho, né, se eles estivessem transmitindo a mensagem do Cristo, né, de uma forma bem pura, né, esse é o som que devemos ouvir. Né? E ele coloca, né, devemos esperar avisos mais seguros. Então, daí eu preciso ter noção, ter o conhecimento para interpretar que isso é um aviso seguro, né? Porque às vezes eu posso até estar ouvindo, mas eu não esteja interpretando isso como, né, bom para mim. E daí eu posso estar me equivocando nas escolhas, né? Então, além de tudo, tem que ter essa afinação, né, do nosso sentido também, em estar ouvindo e estar interpretando isso de uma forma mais assertiva. Né? Emmanuel continua, né? Em quase todos os lugares observamos os instrumentos de sons incertos que dão notícia do serviço a fazer, mas não revelam um caminho justo. Né? Então aqui ele comenta um pouco sobre esses sons incertos, né? Então, às vezes até parece, né? Então, assim, às vezes igual música, né? Às vezes uma música parece com a outra e tal, mas não é aquela. Então aqui ele está colocando isso, né? Alguns sons incertos que dão notícia, né, do serviço a fazer, mas não revelam o caminho justo. Então, mais uma vez, né, por isso que a gente comenta, é necessário aguçar esse sentimento nosso de análise, né, de interpretação da situação, né, para que eu não seja enganado aqui por esse som, né, como a Emmanuel está colocando. Às vezes é um som assim, bem parecido, né, mas não é. Né? Parece, mas não é. E ele continua, né, na maioria dos núcleos do cristianismo renascente deparam-se nos trabalhadores altamente dotados de luz espiritual, que duvidam de si mesmos, né, companheiros valiosos, né, cuja fé somente vibra em descontínuas fulgurações. Então aqui ele fala de um grupo específico, né, de às vezes trabalhadores aí que detêm já uma luz espiritual, como ele comenta, mas que ainda duvidam de si mesmo, né? Às vezes ali não acreditam no próprio potencial que tem. Aí ficam um pouco retraídos, às vezes, perante o trabalho que é ofertado. Né? Então é algo que a gente tem que ter noção. É como na parábola dos primeiros lugares. Né? Então, no início, assim, a gente tem aquela vontade de querer sentar lá na frente, né, nos primeiros lugares. Mas depois a gente percebe, às vezes, que aqueles primeiros lugares têm uma certa responsabilidade também, e aí eu vou lá para trás, né, eu sento lá no fundo. E daí eu venho avançando, né, no meu conhecimento, no meu desenvolvimento espiritual, e eu continuo sentando lá no fundo, né? Então, assim, por quê? Porque eu, né, fico ali de uma forma mais cômoda, né, mais tranquilo. E daí a gente precisa ir, né, buscando os lugares, né, de acordo com o nosso patamar, digamos assim, né? Então, se num primeiro momento, né, eu tenho a humildade de reconhecer que eu vou sentar lá no fundão, né, porque eu não tenho ainda essa condição de estar sentando lá na frente, mas com o passar do tempo eu preciso também ter a noção de que, né, eu posso ir avançando, né? Eu vou sentando lá na frente, né, e esse sentar mais à frente tem a ver com as responsabilidades, né, com aquilo que eu posso estar realizando aí dentro da obra divina. Então é que ele coloca aqui, duvidam de si, né? Então, assim, já tem uma luz, mas senta lá no fundo ainda, né? Não quer assumir ali, às vezes, as responsabilidades, né? Então, isso aí é uma falsa humildade, né? Então, a gente precisa, né, ter cuidado com esse lado, né? Sempre cuidado com os extremos, né? Então, num primeiro momento, eu quero sentar lá na frente, depois eu quero ficar lá atrás, eu sempre ficar lá atrás para não assumir a responsabilidade. Então eu preciso ir avançando aos poucos. Isso tem a ver com a nossa jornada, né, com a nossa evolução. Eu vou melhorando, e daí eu preciso ter noção também da minha condição, né, de onde eu estou e daquilo que eu posso estar realizando. Bom, aí o Emmanuel continua, né? É necessário compreender, porém, né, que o som incerto não atende ao roteiro exato, né? Aquilo que a gente estava comentando.
esse som incerto, ele é meio duvidoso ainda, né? Ele precisa de ajustes, digamos assim, né? E o Emmanuel fala, né? Serve para despertar, mas não fornece orientação, né? Então, mesmo, é interessante isso, né? Porque mesmo esse som incerto, ele tem um propósito, né? O Emmanuel coloca para gente, serve para despertar, mas não fornece a orientação. Então, assim, às vezes passamos por isso, né? Aquele despertar, aquilo que você escuta, ele lhe causa, né, um certo incômodo e você, né, para pensar sobre aquilo, né? Mas é necessário ter essa percepção, né? Que ele não fornece essa orientação necessária, né? Mas ele tem uma função ainda, né? Interessante é isso, né? Que ele tem essa função, né, para esse despertamento, aquele espírito que está mais, né, cochilante, digamos assim, ele precisa tomar aquele baque para poder dar uma despertada, tá? E daí é necessário buscar essa orientação correta, buscar aquilo que é verdade. Bom, ele continua, né? Os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor, né? Então aqui ele já está fazendo uma referência àquela responsabilidade que eu havia comentado. Então, os aprendizes da Boa Nova, né, a Boa Nova, a Boa Notícia, né, o Evangelho, então esses aprendizes, né, quem está ali no começo aprendendo, né, então a gente tem Jesus que é o mestre, né, e nós somos esses aprendizes, então nós somos a instrumentalidade do Senhor. Então, olha só, é isso que ele está colocando para a gente. Se você já tem um certo conhecimento, se você já entende um pouco, né, se coloca à disposição para ser esse instrumento, né? E cuidado, né, com o egoísmo, né, com o orgulho, é ser esse instrumento aqui de forma bem humilde. Se colocar à disposição, né, para uma vontade maior, né, não a sua vontade, né, mas uma vontade, né, divina, vontade de Deus. E o Emmanuel ele vai, né, finalizando o texto, né, sabemos que coletivamente permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, ninguém esqueça, né, a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre, para que a interferência individual não se faça nota dissonante no sublime concerto, né, do serviço redentor. É muito interessante esse finalzinho, né? O Emmanuel ele vem, né, construindo o texto, no final ele dá uma dica assim, importante para a gente, né? Então ele coloca, né, que a gente, né, que coletivamente, né, a gente está empenhado aí nesse serviço, mas aquilo que eu busco, né, como a gente comentava lá no início, essa, essa evolução, esse, esse caminhar, né, para a divindade, então uma forma de eu estar realizando isso, não seja a forma mesmo, o único caminho que a gente tem é fazer, né, né, afinar esse nosso instrumento, né, com o instrumento, né, com o diapasão aqui do Divino Mestre, né? Ele usa essa analogia dos instrumentos, né? Então o diapasão serve para isso, né? Para os músicos estarem afinando, né, os seus instrumentos. Então o diapasão é do Cristo, né? De Jesus. E a gente precisa afinar a nossa trombeta, né? Ele fazendo relação aí aos nossos sentimentos e pensamentos. Então é muito importante isso. Aquilo que eu penso, né? Aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivencio, né? Aquilo que eu estou vibrando, né? Aquilo, né, que eu estou emitindo para o próximo, ele tem que estar, né, afinado, né, com esse diapasão de Jesus, do Divino Mestre. Então, essa é a nossa busca. Né? Então, né, quando eu estudo o Evangelho, né, quando eu leio as Escrituras, quando eu estou num momento aqui como esse, né, se eu estou falando, se eu estou ouvindo, na verdade o que o nosso espírito está buscando é isso, né? Está afinando a nossa trombeta, né, com o diapasão do Cristo. Quanto mais esforço, né, quanto mais eu estudo, quanto mais eu quero, eu vou avançando nesse processo. É necessário o querer,
É necessária essa vontade, né? Ninguém vai escalar o Monte Everest, como a gente estava comentando, se não tem vontade, né? Às vezes a gente fica até pensando, nossa, por que esse alpinista vai lá em cima, né? Um negócio tão feio, tão difícil, muita gente morre. Ele vai porque ele quer, né? Então é interessante fazer essa analogia, né? Por que eu tenho que, né? Como que eu vou estar buscando essa evolução? Eu tenho que querer, eu tenho que falar, não, eu quero isso para mim. E daí eu vou encontrando, né, os recursos aí no meio do caminho. E daí é interessante que ele fala aqui no final, né, para que essa interferência individual, né, não faça nota dissonante, né, no sublime concerto do serviço redentor. Né? Então, às vezes, tem esse ruído, tem essa nota dissonante. E às vezes a gente até se interessa, né, por isso. Mas é necessário, né, buscar aquilo que é essencial, aquilo que é eterno, aquilo que é verdadeiro. Né? E para isso a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de entendimento, né, porque sabendo eu consigo perceber, né? Eu consigo afinar o meu ouvido, né? Eu consigo ouvir esse som, que é o melhor som, digamos assim. Bom, caminhando para o encerramento, tem um pequeno texto do Emmanuel aqui que está num livro chamado Material de Construção, né, Psicografia do Chico, no capítulo 35, intitulado Acima, e o Emmanuel vai falar assim: a pirâmide da elevação tão somente se alteia com a necessária segurança quando erguida em quatro ângulos distintos: compreender, aceitar, amar, servir. Quem compreende, perdoa sempre. Quem aceita, vê mais longe. Quem ama, ilumina. Quem serve, conquista. Então é muito interessante, é um pequeno texto assim que traz bastante ensinamento para a gente. E para a gente ir finalizando, né, gostaria de citar aí uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48, e que fala assim, né, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, Jesus, o Cristo de Deus, nos disse isso, sede vós perfeitos, é porque temos condições. E daí é necessário vontade, é necessário querer buscar essa perfeição relativa, mas, mas que é possível. Então, né, são as reflexões da noite. Espero que cada um, né, busque isso internamente, ativar essa vontade, né, esse querer, né, tendo essa certeza de que essa é a felicidade que buscamos, essa é a felicidade eterna, é aquilo que nos vai elevar para próximo da divindade, né, é estar buscando, né, esse som, né, o som de Jesus, o som do Cristo, que possamos, né, afinar os nossos sentimentos, né, a esse sentimento maior, né, para que essa jornada, né, aconteça de forma segura e de forma reta. Né? Possamos buscar o Divino Mestre sempre. Né? Que Ele nos abençoe, que Ele abençoe cada um que está assistindo, abençoe cada lar, né, cada casa, né, que possamos buscá-lo sempre, né, em nossas orações, em nossos pensamentos. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.